Boa tarde a todos. Começamos agora a nossa segunda etapa dessa aula inaugural. Agora estaremos acompanhados pelos nossos amigos pela web. É a primeira vez que o Virando Bicho faz esse tipo de trabalho. Então, nós estamos assim um pouquinho ansiosos, mas eu quero dizer a vocês que estão começando agora conosco, essa aula começou às 10 da manhã, e é uma visão multidisciplinar do tema. Eu quero novamente agradecer aos professores da oficina, ao Liceu, ao UNAEP, ao Banco Real e ao CRIAR, por nos apoiar nessa iniciativa nova, pioneira, de um site, de uma empresa de comunicação que se propõe a levar e a transmitir para uma geração o conhecimento e, de uma forma nova, inovar no aprendizado. Essa é uma aula muito gostosa. Eu espero que as pessoas que passam a nos acompanhar a partir de agora aproveitem como o pessoal está fazendo aqui, aprender de uma forma divertida e profunda. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo Brasil afora. Eu sei que a gente tem conectados, nesse instante, cerca de 2.000 a 2.500 pessoas. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, bom dia, boa aula e bom divertimento. Agora vai. Boa tarde a todos, a vocês que estão aí online. Essa aula, como já foi dita, começou às 10 da manhã. Quero agradecer aqui ao público presente, que está conosco desde as 10 e permanecerá aqui, acredito que até o fim. Nós vamos entrar no segundo bloco, que o assunto agora são células-tronco. E tem muita coisa aí pela frente, várias disciplinas. Vocês vão ver agora a questão da geopolítica, vocês vão continuar vendo biologia e vão ver também uma questão da redação. Como é que fica tudo isso visto pelo olhar de uma redação? Então, quero agradecer a vocês, agradecer ao Liceu, à IPTV, a todos, a oportunidade da Oficina do Estudante poder participar desse evento. Obrigado, gente. Iniciaremos esse bloco também com o professor Melo, de Biologia. Olá a todos que nos acompanham mais uma vez. Eu estou com fome também. Muito bem. Então, a minha fala aqui vai ser sobre células-tronco. Então, antes de começar a falar sobre células-tronco, por que esse nome tronco? Tronco. Então, eu peço que você imagine uma árvore. Tá bom? Então, imagina uma árvore aí. Agora, vamos pôr uma célula no tronco desta árvore. Tudo bem? E à medida que você sobe, surgem os primeiros galhos. Vamos supor que 2 galhos surjam, grossos. Em cada galho você vai pôr uma célula. E à medida que você vai subindo, como se fosse aqueles fractais do professor, essa ideia vai se repetindo. E em cada subgalho, vamos dizer assim, cada ramificação você vai pondo uma célula. Até que você chegue à extremidade desta árvore com células especializadas. Então, nós vamos começar com uma célula que não é nada. E à medida que nós vamos caminhando em direção ao ápice desta árvore, as células vão se diferenciando. Muito bem. Então, células-tronco são células capazes de formar qualquer tipo celular de um organismo. Por isso, chamadas totipotentes. Agora é minha vez. Para cima. Para baixo. Muito bom. A origem. Então vamos ver. Tudo começa nesse momento lindo e maravilhoso. Quando você, mulher, produz um óvulo e esse óvulo é visitado
Eu não tenho essa tecnologia dos meus colegas de um apontador. Mas ali em cima você pode ver a trompa e, agora chamada tubas uterinas, né? Então, ali em cima os espermatozoides já estão esperando o óvulo. Ocorrida a fecundação, ele vai descer em direção, agora o zigoto, né, célula-ovo, vai descer em direção ao útero. Muito bem. Então aqui você pode ter a noção da dimensão de um óvulo em relação aos espermatozoides. Então o óvulo está em amarelo e esses branquinhos são os espermatozoides. Então se você pegar aquela bola oficial e pegar aquela cabeça de alfinete, não aquele colorido, alfinete de metal. Então você vai ter a noção exata de dimensão que depois o professor lá pode falar para vocês, tá? O Varela. E essa é a noção de dimensão. Então, vários espermatozoides tentando entrar. Uma vez que ele tenha entrado, inicia então o estímulo para que esse óvulo, agora chamado zigoto, entre em divisão. Mitose, mitose, mitose. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas fases, né? Uma célula dando duas dando 4, 16, é uma PG, né? Muito bom. Então, em quais fases embrionárias podemos encontrar as verdadeiras células-tronco? Bom, então aqui você tem a mórula, né? Então você tem aí células que ainda não sabem o que vão ser da vida. São células indiferenciadas. E aqui reside todo o nosso problema. Você está exatamente aqui. Isso aqui está em corte, né? Para você observar, e você está aqui dentro. O que nós chamamos de embrioblasto, né? Então você está ali dentro. Essa é uma figura embrionária chamada blastocisto, né? Nos mamíferos recebe o nome de blastocisto. Então, aí está. Se apagar um pouquinho as luzes, eu acredito que ficará melhor. Então nós temos aí a retirada, de onde se retiram essas células. Então ali nós temos uma foto, você pode ver em amarelo, nós temos a parte externa, chamada blastoderme, no caso, trofoblasto, se for de mamífero, né? E as células vermelhinhas, onde ali vai se formar o futuro embrião. Acontece que, quando você retira essas células, você, de certa forma, vai causar a morte de um ser vivo. Acontece que nós não estamos aqui para discutir quando começa a vida, se é ético, se não é. Essa agora não é a minha fala. Mas a questão, existe toda uma questão ética por trás, se você deve ou não usar. Nós já sabemos que muitos países usam, que foi aprovado também há pouco tempo, o uso dessas células. Então, essas células são cultivadas in vitro, e essas células podem, quando devidamente aplicadas, podem dar origem a vários tipos de tecidos. Por exemplo, aqui no nosso país, já está bem desenvolvido a questão da aplicação da célula-tronco com relação a corrigir defeitos do coração. Então, alguns pacientes com doença de Chagas, você sabe que o Chagas ataca o coração das pessoas. Foi introduzido células-tronco no coração dessas pessoas, e essas pessoas tiveram uma melhora significativa na sua função cardiovascular. Então, é bem insípido ainda essa ideia de uso de célula-tronco. Porque uma das preocupações também é que essa célula-tronco ela possa dar origem a câncer. Então, se ela não for devidamente controlada, ela pode dar origem a uma célula-câncer. Então, para baixo. Ok. Aí está. Então, era essa a nossa fala que tínhamos para vocês nessa manhã. Espero que você tenha aproveitado e até uma outra oportunidade. E agora, aproveito para chamar o professor Dario, de Geografia. Ele vai apresentar para vocês onde essas coisas estão acontecendo. Eu gostei das palmas. Nenhuma palma. Só uma, por favor.
Vaias também, vai. Isso aí. Pessoal, bom dia. Vocês estão com fome, eu também. Não vi a hora de falar, não aguentava mais. Não tem café, impressionante. Não trouxeram café, não tem pão de queijo. Ou seja, eu estou F hoje, né? Então, olhando hoje, nós não vamos mais fazer aqueles mapinhas chatos, claro, né? Hoje eu não tenho a lousa, eu não tenho o giz, graças a Deus. Porque senão o aluno vai ter que ficar fazendo aquelas localizações quadrilátero ferrífero, que coisa chata, coisa horrível, né? Ninguém aguenta mais isso. Eu não vejo a hora de sumir. Olha, o ano que vem eu não pego o Brasil, graças a Deus, pelo amor de Deus. Só que ninguém quer pegar, né? Puta coisa chata, ninguém aguenta. Bom, hoje, esqueceram de me entregar o aparelho. É só apontar com o dedo? Não. O aparelho está aqui. Deixa eu ver. É que eu estou começando agora. Vamos lá. Qual que é esse aqui? O maior. É o maior? Não. Deixa eu falar em português. Maior. Tá. Sempre aqui. Ok. Pessoal, eu trouxe para vocês um mapa mundi, né? Procurei analisar como que a geografia poderia colaborar com o tema. Poderá ser tema da Unicamp? Poderá, né? É um tema relacionado, inclusive, com algumas explicações de alguns professores da Unicamp, né? Nós ficamos aí cerca de 10 anos esperando a permissão da pesquisa de célula-tronco, enquanto os países do hemisfério norte estão na nossa frente há 10 anos, né? Então, de uma hora para outra, 29 de maio do ano passado, conseguimos, né? 29 de maio do ano passado, conseguimos a permissão. Então, vamos lá. Aí vocês estão vendo, seria possível apagar um pouquinho a luz? Seria possível? Todas as luzes, seria possível? Não? Não tem como? Não? Bom, o problema é o pessoal enxergar. Pessoal, vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui? Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo são as unidades da oficina do estudante no mundo. Não é bem isso. Aqui nós temos os laboratórios de sequenciamento do genoma. Observe, por exemplo, que no continente americano, você tem o Canadá, né? O Canadá já permite a pesquisa de célula-tronco. Observem ali, aqui é o Canadá. Observou? Tranquilo? O Brasil deveria estar da cor marrom ou avermelhada, ok? Como esse mapa é um pouco antigo, isso não está ainda. Nós temos aqui nos Estados Unidos o estado da Califórnia e New Jersey, já com permissão. Em compensação, os outros estados ainda não permitem. Quando você analisa a Europa, de um modo geral, você observa, por exemplo, que a Europa Ocidental é predominante, né? A França, a Alemanha, alguns países aí já são predominantes na permissão. Os demais são sequenciamento. O amarelo que vocês estão vendo são os países ainda que não permitem o sequenciamento. Vocês estão vendo aqui a China, a Índia e o próprio Irã, ou seja, um país islâmico, né, no sequenciamento de genoma. A Austrália e a Nova Zelândia. Então, olhando bem para esse mundo, você observa ainda que os países africanos não permitem ainda, né, a pesquisa de célula-tronco. Obviamente, os problemas deles são muito maiores do que a pesquisa, né? Obviamente, eles resolveriam os problemas sociais, os problemas econômicos. Não estão aí muito preocupados com a pesquisa? Não, gente, não há quem invista nisso, né? O próprio Estados Unidos não está investindo ainda, apenas sequenciamento de alguns óleos, né? Algumas localidades nesse sentido. E o Brasil hoje, né, dentro do continente americano, ao lado do Canadá, é quase que pioneiro. Ok? Mudando. Olha lá. Opa, voltou. Desculpe. Olha lá. Não há ainda um consenso mundial sobre a liberação, né? Olha lá. Liberação das pesquisas com células humanas dos países que integram a União Europeia. Não esqueçam, a União Europeia, né, aproveitando a aula, são formados por 27 países. Né? Mas ainda não existe um esquema, né, em relação à pesquisa. Inglaterra foi o primeiro país a liberar, em agosto de 2000, os experimentos com células-troncos e seres humanos. Mas, até hoje, apenas Finlândia, Grécia, Suíça e Holanda seguiram seu exemplo. Na Alemanha, a criação de embriões para pesquisa é proibida, embora possa ser trazido de fora como pesquisa. Okay? O assunto ainda é motivo de restrições éticas. Países como Austrália e Israel já se posicionaram a favor da pesquisa. Opa, voltou. Mais um. Em laboratórios em Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, não esquecendo aí os tigres asiáticos, né?
Já são realizadas pesquisas com células troncos embrionárias, mas a legislação sobre o assunto apenas começa a ser discutida. O governo da China foi pioneiro a aprovar as primeiras regulamentações permitindo pesquisa com clonagem de embriões humanos para retirada de célula-tronco. Você vê a China não só, né, como a segunda economia do mundo hoje, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas a China é um país que está, né, se sobressaindo muito no mundo hoje. Né? Você já vê a permissão lá. E a China permitindo, a Índia permitindo, obviamente a Ásia, de um modo geral, vai correr atrás. Né? Nos Estados Unidos, a utilização não é totalmente proibida. Uma nova lei federal sobre o assunto está sendo debatida no Congresso. No entanto, os recursos federais para esse tipo de pesquisa são bastante controlados. Apenas 2 estados, o estado do Arnold Schwarzenegger, né, o estado forte, ou seja, a Califórnia, né, e New Jersey, possuem leis permitindo a utilização de células-tronco embrionárias derivadas de reprodução assistida que seriam destacadas. A parte da geografia, o aspecto geopolítico, o que poderia cair numa prova em relação a isso? Um mapa de localização geográfica, onde você teria que analisar a questão da biossegurança. Né? Obviamente, a pergunta seria voltada para a biossegurança. Poderia se utilizar, na realidade, a questão da célula-tronco, mas provavelmente, como a geografia tem um pouco de dificuldade nesse sentido, né, já sai um pouquinho fora da área, o que eles podem trabalhar? Pode trabalhar, por exemplo, a questão da biossegurança da Amazônia. Né? Eles podem dar uma puxadinha para o lado da Amazônia. Então, o que eles poderiam perguntar? Em relação à questão dos royalties, a questão das patentes, ou seja, os produtos naturais que saem do Brasil, vão para o exterior e são patenteados. Isso pode aparecer, porque está ligado à biossegurança. Okay? Então, necessariamente, numa prova de geografia, pode ser que não caia aspectos voltados apenas para a questão da célula-tronco. Então, o aluno tem que ter um conhecimento de mapa, coisa que eu sempre falo em sala de aula, né? Muitos alunos ficam bravos comigo. Pô, o professor só fala em mapa, só fala em localização geográfica. Gente, precisa, tá? Precisa ter noção de onde você está falando. Né? Localização geográfica é fundamental na geografia. Localização geográfica não se decora, se aprende. Né? No caso da biossegurança, é muito importante fazer leituras a respeito disso. Legal? Outra pergunta que pode aparecer numa prova é a diferença econômica e social entre os países ricos e os países pobres. Né? Analisando os centros de pesquisas e assim por diante. Ok? Olha, foi um prazer falar com vocês, né? E espero ter contribuído aí com a aula de célula-tronco. Muito obrigado, pessoal. Estou passando aqui o professor Mustafa. Tchau, tchau. Obrigado, segunda divisão. Não vou. Não vou cair. Mas nunca falei minha preferência no futebol, tá legal? Continua aí, continua. Olha aqui, amigo, não sou Melo, né? Claro, né? Olha aqui, ó, mais fininho, né? Mas eu volto aqui, ó, no Melo, penetrar no Melo aqui. Eu vou falar então um pouquinho sobre a fecundação, origem das células-tronco, claro, né? E um pouquinho também da definição de vida, né? Então vamos lá. Nesse slide aqui, ó, da origem, né? Do processo de fecundação, vou dar só uma breve explanada, como é que ocorre a formação do zigoto. Então vamos lá. No belo dia, mamãe e papai estavam tranquilo, o time saiu do rebaixamento, papai ficou empolgado, e aí, vamos lá, né? Então, vamos lá. Né? Bom, para vocês terem uma ideia de noção de tempo, né? Isso aconteceu logo depois do programa, pode falar, né? Do Milton Neves, tá legal? Então, por volta lá da meia-noite e pouquinho, rolou né? Aí, vamos lá de novo? Não. Uma vez só, né? Aí dorme, beleza, né? Bom, olha aqui, ó. A fecundação, ela não ocorre no ato do momento sexual. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não, amigo, olha aqui, ó. É aqui, o creminho saiu aqui, ó. Ele vai ter que nadar e vai ter que chegar até a tuboterina, onde vai ocorrer o processo de fecundação. Então, quando vai ocorrer de fato a fecundação? Isso foi, então, volta da meia-noite, né? Meia-noite 5 por aí, a empolgação. Segunda-feira, 3 da tarde, depois, antes daqueles programinhas, que eu não posso falar também, né? Então, o gameta do Joe, ele chegou até o gameta da Melanie, né? Então, aí vai iniciar um processo de... fala corrosão, é fogo, né? Mas ele vai ter que pegar as barreiras da mamãe
acabar com essas barreirinhas, né? Por exemplo, a zona pelúcida. Então, o acrossomo, ele vai acabar com parte da zona pelúcida e, finalmente, o núcleo do papai vai até o encontro do núcleo da mamãe. Mas esse processo, depois da chegada, dura em média umas 2 horas, até que, finalmente, ocorre o pareamento do núcleo masculino com o núcleo feminino. Então, formou-se o quê? Ó? A célula ovo ou zigoto. Então, tem uma discussão muito longa em cima disso, onde é que realmente começa a vida, né? Então, eu passei por várias matérias, disciplinas na Unicamp, e nenhuma delas, por sinal, ousou a falar quando começa a vida, né? Por quê? Porque para alguns cientistas, e principalmente para a religião, a vida já começa no processo de fecundação. Ou seja, fecundou, pareou então os cromossomos, então ali já tem início a nova vida. Mas para outros não. Para outros isso ainda não é vida. Por quê? Ó? Porque ele vai ter que rolar durante mais ou menos uns 5 dias até chegar aqui, ó, no útero onde vai ser implantado. Então vamos lá. Então quer dizer que segunda-feira à tarde, comecinho da noite, ocorreu a fecundação. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Olha aqui, ó, por volta do sábado, mais ou menos, o zigoto, aliás, que já não é mais zigoto, né? Quando ele chega aqui, já está uma fase adiantada, na fase de blástula, que na espécie humana é blastocisto. Então agora ele vai ser implantado. Durante os 2 dias, mais ou menos, acontece o processo de implantação ou nidificação. Bom, muitos cientistas, eles afirmam que depois da implantação, aí sim que você vai ter a vida. Por quê? Ó? A vida realmente só é sacramentada quando o embrião está implantado no seu verdadeiro local de implantação. Tá legal? E o local de implantação, onde que é? No endométrio, a parte mais superficial do útero. Tá legal? Então fica aquela guerrinha, onde que começa a vida, né? Portanto, para vários cientistas, se você está retirando o blastocisto e ele, portanto, não foi implantado, então você não está manipulando com a vida, né? Mas para outros cientistas e para a religião, aí sim, você está tirando uma vida, então por isso nós temos tecnicamente o aborto, tá bom? Eu não quero então entrar também em detalhes, e guerra também com o laboratório, mas você pega aquela pílula do dia seguinte, qual que é o nome dela lá? O que está lá? Método contraceptivo. Por quê? Ó? Ela vai ser um contraceptivo de emergência, porque não dá, quando ela é aplicada no corpo feminino, ela vai inibir a ovulação. Tá, mas se porventura, vamos lá, mamãe e papai foi lá, ou, sei lá, amigo, amiga, conhecido, conhecida, ou conhecia alguém, rolou a parada. Bom, então rolou a parada, amigo, e a mulher já tinha ovulado. O gameta dela já estava lá no tubo uterino. Então, a do dia seguinte, ela não vai evitar o encontro dos gametas, né? Ela vai evitar principalmente aqui, ó, a implantação dele no endométrio. Então, por isso que fica aquela guerra. Se ela realmente é o método contraceptivo ou se ela vai ser contraceptivo ou abortivo. Tá legal? Nós também podemos encontrar células tronco no embrião, no cordão umbilical e também até mesmo no adulto, no sangue periférico e alguns órgãos, né? Mas qual que é o problema? Porque essa cobiça, então, porque esses olhares em cima do embriãozinho, do blastocisto, porque lá elas são totipotentes, elas são capazes de formar vários tipos celulares, inclusive até formar outras células iguais a si. Tá legal? Bom, então agora sim que eu vou passar na meu outro bloco. Vamos lá, e daí? A outra parte lá, a aplicação das células tronco. Tá ok? Bom, então é isso aí. Aplicações das células tronco. Eu estou viajando? Cadê o controle? Tá no bolso, né? Ia falar de mal de Alzheimer. Tá aqui, né? Fazer o testinho também. Olha aqui, ó. Então, são tipos celulares que são capazes de formar qualquer tipo celular do nosso organismo, né? Eu até lembro um cara que eu conheci lá, um cidadão que eu conheci em Caruaru, ele falava assim, ó, qualquer coisa. E realmente, as células troncos são capazes de formar qualquer coisa. E eu disse qualquer coisa mesmo, inclusive as células do sistema nervoso, né, nos neurônios, que não são regeneradas, inclusive também as musculares. Aqui, ó. Bom, então, isso vai ser bom? Sim. Bom, tá aqui, ó, amigo, a aplicação, né?
com relação ao mal de Alzheimer, né? Aqui você está observando um corte esquemático do encéfalo de alguém que sofre com mal de Alzheimer e aqui um cidadão que é normal, né? Então, é uma doença degenerativa, uma doença, então, que ela vai causar uma lesão grave no encéfalo, onde vocês sabem também, né, do mal de Alzheimer, que principalmente a pessoa vai sofrer com relação à memória e também de fatores cognitivos. Bom, então aqui nós temos a origem dela, né, que até agora está muito bem elucidada. Mas olha aqui, ó, ação de neurotoxinas ambientais, produção de radicais livres, anormalidades mitocondriais, predisposição genética e envelhecimento cerebral. Então, em cima disso, dá até para você fazer uma ligação entre células-tronco e genoma. Olha aqui, ó. Então, aqui está ligado ao gene. Aqui está ligado, por exemplo, ao projeto Genoma, né? Então, o projeto Genoma, ele também caminha juntinho com o advento, então, com os experimentos das células-tronco. Tá legal? Onde, se for aplicado de forma correta, no momento certo, tudo adequado, quem sabe, né? Nós saímos desse quadro aqui para esse quadro aqui, ó. Só que nem tudo isso é mil maravilhas. Por quê, ó? As células-troncos, elas são capazes de formar qualquer tipo celular do organismo. Mas esse processo envolve também a mitose. E aí, tudo bem, as mitoses ocorrem, então vai ocorrer a recomposição do tecido. Beleza, né? Agora, qual que é o problema? O problema é parar isso aí. Por que parar? Porque o tumor, um câncer, né? Vou falar até brevemente aqui, senão vou começar a chorar, né? Porque acho que todo mundo, infelizmente, né, já teve um parente, um amigo, um ente querido que já foi desse mundo, né, devido ao tumor, ao câncer. Mas o que ele é? Ele é uma multiplicação celular exagerada que não obedece o sinal de pare, o sinal de stop da mitose. Então, a multiplicação continua de forma exagerada e, infelizmente, configura-se um quadro de tumor. Então, eis o desafio, né? Você sair desse quadro para esse quadro aqui e ainda assim dar algum break, algum stop para que a pessoa não pegue outro problema, né? Que aí você sai do Alzheimer e ganha um tumor cerebral. Fazer o quê, né? Bom, no próximo aqui nós temos uma outra... Vamos lá, olha aqui, ó. O mal de Parkinson, né, amigo? Olha aqui, então, um corte esquemático no encéfalo do cidadão e aqui você está observando, né, a anomalia nele. Bom, o normal é você produzir uma substância, aqui uma região, né, ela contém a substância negra, que são vários neurônios, e daqui então partem os impulsos nervosos ou corrente elétrica para, por exemplo, o funcionamento da musculatura, né? Então aqui você está observando como é que é uma pessoa normal que tem a substância negra e aqui a falha nela, né? Então a região foi amplamente afetada e, infelizmente, isso vai causar problemas, principalmente na coordenação motora, né? Então, com o advento então, das células-tronco, pega, injeta no corpinho, ou quem sabe no encéfalo, sei lá, já, e aí ela vem aqui e consegue recompor esses neurônios e a vida tende a voltar à normalidade, né? A gente espera. Bom, o diabetes também, né? Também é um outro enfermo que pode e deve ser curado com as células-tronco. Então, só lembrando aqui algumas coisas. O pâncreas é um órgão misto, tá legal? Aliás, uma glândula mista. Por quê? Ela tem uma porção exócrina que vai secretar o suco pancreático e uma porção endócrina, formada pelas ilhas ou ilhotas de Langerhans, que vai secretar insulina e também o glucagon. A insulina é aquele hormônio que abaixa a taxa de glicose no sangue. A atuação dela onde que é mesmo? No fígado e na musculatura. O que você nunca pode pensar e falar, né, se é que você pensava também, é que a insulina ela vai quebrar a glicose. Não, nada a ver, né? Se ocorre a quebra da glicose, certamente vai ocorrer a produção de energia, né? Ela vai atuar principalmente no fígado e na musculatura, facilitando a entrada da glicose nesses órgãos, para que aí sim, a glicose, que é o monossacarídeo, ela vai ser convertida no polissacarídeo, que é o glicogênio, abaixa a taxa de glicose no sangue e o cidadão fica normal, né? Então, por isso que agora eu e o Dario, que estamos com fome, mas também estamos vivos, né? Então, nesse momento, nós temos o efeito contrário. Qual que é? Um outro hormônio, que é o glucagon, ele está atuando principalmente lá no fígado, permitindo, né, a saída da glicose para a circulação sanguínea. Assim, eu, o Dario e vocês também, que estão em jejum, estamos vivos, né? Bom, vamos lá. Então, lesões no pâncreas
nessa porção endócrina, infelizmente, leva ao diabetes. Então, com o advento das células-tronco, injetando aqui, ou, quem sabe, por outras técnicas também, né? Então, levar o cidadão à cura. Bom, olha aqui, ó. Também com as células-tronco, a cura de tumor no pâncreas, no encéfalo também. Mas, enquanto isso, enquanto ainda não tem células-tronco, de fato, sendo aplicada a rodo em massa para a população, um grupo de cientistas, né, médicos lá de São Paulo, de um certo hospital, já estão aqui com essa nova linha de pesquisa, né, e de trabalho também. O transplante das ilhotas de Langerhans. Mas olha aqui, ó, vai pegar lá do cadáver essas células, aliás, vai lá no pâncreas do cadáver, pega essas ilhotas, elas passam por um processo de purificação, e ao invés de pegar essas células e colocar direto no pâncreas, vai para onde? Vai para o fígado, né? E lá é o local de atuação da insulina, né? Então isso já está sendo feito, ainda é algo muito recente, é pioneirismo, né? Porque assim, a gente espera que, né, esse fato não ocorra nem em crianças, nem jovens e nem adultos. Tá legal? Agora fica com o Abrão da Humanas aqui, ó, da redação. Pessoal, um bom dia, um bom trabalho. E também quero agradecer o pessoal da organização do evento, né? Porque assim, mais uma vez, eu digo e repito, que o cursinho, o vestibular, tudo bem que é informação que cobra, né? Mas só vai ser aprovado quem tem informação e formação também. Então, isso daqui faz parte da sua formação. Que bom que você está aqui. Que bom que você não ficou em casa curtindo pagode, Madonna e também com as drogas do momento, né? As duas drogas, Orkut e MSN. Que bom que você está aqui. E que bom que você não está no Orkut. Legal. Bom dia. Vem aqui, Abrão. Boa tarde, galera. Também estamos com fome, todo mundo, vocês também. A gente vai ser bem breve aqui. O professor Dario já havia explicado para vocês que essa questão de pesquisas com células-tronco embrionárias são polêmicas em qualquer lugar do mundo. A questão de quando começa a vida não é uma questão assentada até agora. No entanto, alguns países ainda permitem essa pesquisa, já permitem a pesquisa. A China saiu na frente, alguns estados dos Estados Unidos, e no ano passado o Brasil permitiu essa série de pesquisas. No entanto, um grupo entrou no Supremo Tribunal Federal, no ano passado mesmo, com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade, querendo proibir essas pesquisas com células-tronco embrionárias. E no plenário do Supremo houve uma decisão no mês passado, permitindo, liberando essas pesquisas sem restrições. E a gente vai dar uma olhadinha no voto de um desses ministros. Então, eu estou com controle aqui, já vamos... Quando você, num texto, vai explicar qual é o seu posicionamento, qual é a sua opinião sobre determinado tema e vai se justificar, apresentar as razões, os motivos por que você tem aquela opinião, trata-se, portanto, de um texto argumentativo em que você vai expor os seus argumentos e os seus motivos e também o seu posicionamento. No caso dos vestibulares que tem por aí, há dois tipos cobrados de textos argumentativos, textos que vocês têm que saber formular, produzir e escrever. Esperado isso de vocês, que vocês consigam defender num texto a posição de vocês, no caso, a tese de vocês, o posicionamento de vocês. Então, no vestibular, há dois tipos de texto. Se você está escrevendo um texto em que vai expor a sua tese, o seu posicionamento e a sua argumentação, e esse texto pode ser lido por qualquer pessoa, por exemplo, publicado num jornal, esse texto vai ser um texto dissertativo. Se o texto for dirigido a uma pessoa em específico, um leitor em específico, se você estiver conversando com alguém para expor os seus argumentos, trata-se de uma carta argumentativa. Tanto a carta argumentativa quanto a dissertação tem, então, obrigatoriamente que ter estes elementos aqui, já que se trata de defesa de um ponto de vista. Deve haver um ponto de vista, um posicionamento. Esse posicionamento tem que estar bem claro no texto. E a gente chama esse posicionamento de tese. Vai se defender a tese ao longo do texto.
os motivos, as razões, vão ser chamadas de argumentos. Por que você tem esse posicionamento? Explique-se, justifique-se, e são exatamente os argumentos que fundamentam a sua posição. É isso que você vai expor, é isso que é exposto num texto dissertativo ou numa carta argumentativa. E, se precisar, você pode lançar mão de alguns exemplos, de alguns fatos do mundo, já que você está se posicionando sobre alguma coisa do mundo concreto, você vai trazer alguns exemplos, alguns fatos que também ajudam a suportar, a fundamentar esse seu posicionamento, a sua opinião, a sua tese. Como se trata de um texto, o texto, pela própria palavra, pela própria origem da palavra, texto é muito parecido com tecido, esse texto tem que apresentar uma organização. Não é uma montanha de frases, não é uma coletânea de frases, não são frases soltas, elas têm que fazer parte de uma estrutura. Então, qualquer texto, um texto de 15 linhas do vestibular, um texto de 60 linhas do vestibular, um texto de 30 páginas, como é o caso do voto do ministro que a gente vai olhar, mas não as 30 páginas inteiras, esses textos têm que seguir uma certa estruturação. No caso de vocês, no vestibular, já que o texto é curto, o espaço que vocês têm para escrever é curto, o tempo que vocês têm para produzir esse texto também é curto, vocês têm que ser os mais objetivos possíveis com relação à estrutura. E para não enrolar, para não ficar enchendo linguiça, colocando coisas que vão servir apenas de pretexto para vocês entrarem no texto, é desejável, a gente sugere que vocês sigam esse tipo de estrutura. Que a tese de vocês esteja no começo do texto, já para o leitor de cara saber qual é o posicionamento de vocês. Então, já no primeiro parágrafo, o texto ele vai ser subdividido em parágrafos. No primeiro parágrafo do texto, a tese, o posicionamento tem que estar bem claro, bem explícito, colocado de uma maneira inequívoca. O cara lê e entende claramente qual é a sua posição. No caso do vestibular e no caso de outros textos também, os parágrafos seguintes vão servir de apoio, vão servir de sustentação, vão servir para mostrar quais são os argumentos de vocês que defendem aquela tese, o posicionamento de vocês. E, grosso modo, mais ou menos assim, cada parágrafo representa um tipo de argumento. Se o argumento for um argumento grande, um argumento complexo, ele vai poder se desdobrar em alguns parágrafos, vai poder tomar mais do que 1, 2, 3, quantos parágrafos vocês precisarem. No caso do vestibular, é só lembrar que o tempo é curto, mais ou menos 2 horas, o espaço, o número de linhas também é curto, vocês têm ali mais ou menos 60 linhas para produzir o texto, 60, 30 linhas para produzir o texto de vocês em alguns vestibulares. E essa estrutura do texto tem a introdução, primeiro parágrafo, a tese, os parágrafos subsequentes apresentam os argumentos, e lá no fim, quando você acha que já apresentou todos os argumentos que você tinha para apresentar, chega a hora de encerrar o texto, encerrar a argumentação, geralmente retomando as ideias, geralmente retomando, às vezes, até as próprias palavras que foram colocadas no texto para fazer esse gesto de encerramento, de conclusão. E agora a gente vai dar uma olhadinha num exemplo, num parágrafo do ministro César, me fugiu o nome dele agora, Peluso, César Peluso, eu não lembro do nome do tiozinho, mas está aí o texto dele, um pedaço do texto dele. E a gente viu, só voltar um pouquinho, que se o texto em si tem uma estrutura, cada uma das suas subdivisões também tem uma estrutura, já que se trata de um texto escrito. E a gente vai dar uma olhadinha na estrutura desse parágrafo. Vamos dar uma olhada nas ideias, mas vamos ver como é que ele organizou essas ideias para apresentar. Essa é uma subdivisão, essa é uma seção, um parágrafo do texto, e a gente vai ver que ele segue esse esquema de apresentar e desenvolver. Introduz e desenvolve, apresenta e explica. Então ele começa apresentando essa sua posição. Lembre-se, isso aqui está no meio de um texto enorme, complicado, escrito de uma forma bem elaborada. É certo que, salvo o caso de gêmeos idênticos, cada blastócito contém ativo um genoma humano único. Mas o reconhecimento da posse desse material genético de pessoa não é suficiente para lhe fundar e estender idêntico valor moral e jurídico. É que há hoje, ao propósito, relativo consenso científico de que a presença de alguma estrutura de neurônios que exige transcurso de certo tempo no processo é requisito mínimo e indispensável para induzir o status moral de uma pessoa. Ora,
5 dias, vocês lembram do PC falando, né, do tempo que demora desde a fecundação até a fixação do óvulo no útero da mulher? 5 dias depois da fertilização, o blastócito não tem nenhuma capacidade de interagir com o mundo exterior, nem de experimentar afetos, de modo que não pode, sob este ponto de vista, equiparar-se em valor ao ser humano, do qual só apresenta uma característica, que é o DNA. Então a gente está vendo aqui que no meio do voto dele, no meio de um texto enorme, ele ainda segue esse esquema de apresentar e desenvolver. Aqui ele apresenta a ideia principal deste parágrafo, está contida aqui nessas primeiras linhas. Na verdade, quando a gente vê em aula, a gente sugere que a introdução do parágrafo de vocês, o tópico, como a gente chama do parágrafo de vocês, esteja expresso no primeiro período, ou seja, da primeira letra maiúscula até o primeiro ponto final. Já que não se trata de uma redação de vestibular, se trata de um texto enorme, ele se dá o luxo aqui de estender um pouco mais o tópico frasal. E o tópico frasal, no caso, o tópico deste parágrafo inteiro, começa ali, não é certo o quê? E vem até o final do segundo período, mais ou menos até aqui. A ideia central deste parágrafo, que vai ser suportada, que vai ser explicada logo depois, vem até este ponto final, e o seu conteúdo é mais ou menos esse. Resumindo as palavras dele aqui, ele diz que cada blastócito tem um genoma. Ele parte desse pressuposto. Cada blastócito tem um código genético único, segundo ele. Mas, olha, atenção para essa coordenação de ideias. Mas vai introduzir uma ideia oposta. Então a gente vê que esse tópico frasal não é apenas uma afirmação. É uma afirmação, mas outra afirmação. Uma afirmação oposta a uma outra afirmação. Ele começa dizendo que cada blastócito tem um genoma único. No entanto, mas, porém, entretanto, isso não basta para que o blastócito seja encarado como um ser humano com valor moral e jurídico. Ele não tem o status de um ser humano completo, esse blastócito. Essa é a ideia central, essa é a ideia principal deste parágrafo. Este argumento, inclusive, vai ser mais desenvolvido ao longo do texto. Eu vou passar aqui a página para vocês, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de procurar na internet e tiverem curiosidade de ver o texto inteiro, eu vou disponibilizar. Então ele começa desse pressuposto. Tem material genético, mas isso não é suficiente para encarar esse blastócito como um ser humano. Essa é a apresentação. Como é que ele desenvolve este argumento? O que é desenvolver o argumento? É levá-lo adiante, é explicá-lo, é tirar de dentro dele as coisas que estão implícitas, as ideias que estão nas entrelinhas, e trazer essas ideias para uma forma explícita, trazer e colocá-las de forma aberta. É o que ele faz aqui na sequência deste parágrafo. Ele diz, tem genoma, mas isso não adianta, isso não basta, não é suficiente. É que há hoje, a propósito, relativo consenso científico de que alguma estrutura de neurônios é exigida. Para o blastócito virar um ser humano dotado de valor moral e jurídico, precisa existir essa estrutura de neurônios. E o que ele disse aqui é que não dá tempo, em 5 dias, olha só o que ele disse aqui, já nesse período. Ora, 5 dias depois da fertilização, este blastócito não tem nenhuma estrutura neural, não consegue interagir com o mundo exterior, nas palavras dele, não experimenta afetos, de modo que, então ele saiu de um pressuposto, desenvolveu esse pressuposto e está chegando numa conclusão. A gente está vendo essa estrutura básica do texto, apresentar, desenvolver e concluir, num simples parágrafo. Isso vale para o texto inteiro, isso vale para cada parágrafo de um texto bem escrito. A conclusão a que ele chega neste parágrafo, isso não é o parágrafo final do texto, isso aqui está no meio, é uma conclusão provisória, isso aqui vai ser ainda tratada com mais calma pelo texto depois. De modo que não pode, sob esse ponto de vista, equiparar-se em valor ao ser humano, do qual só apresenta uma característica, que é o DNA. Então ele diz, o blastócito tem DNA, isso não basta. Precisa ter estrutura neural, precisa interagir com o mundo, precisa, uma palavra central na argumentação do Peluso, precisa experimentar afetos, e o blastócito não experimenta afetos, portanto não pode ser considerado ser humano juridicamente e moralmente, portanto a posição a que ele chega é que é isso, né? Não pode se comparar a um ser humano portador do DNA. É óbvio que ele vai usar este argumento dele
para defender a liberação das pesquisas com as células-tronco embrionárias. Este é um exemplo de um parágrafo. Eu gostaria de ver com vocês um outro parágrafo, que está em outro lugar do texto. Na verdade, são 2 parágrafos. E vamos ver como esses 2 parágrafos também seguem esse esquema: apresenta, explica, introduz, desenvolve e, se possível, chega a uma conclusão. Ufa, um pouquinho longo, mas vamos lá. Terminando já. Manter congelado ou logo destruir organismo que já tenha vida em plenitude, atenção para o grifo ali da vida, manter congelado ou destruir, seria tão ou mais indigno e repulsivo do que destiná-los a frutuosas pesquisas científicas a bem da humanidade. Atenção para o pressuposto, de onde ele parte, que ideia ele está introduzindo neste parágrafo. Ele está dizendo que destruir o embrião é pior do que fazer pesquisa com ele. Ele sai desse pressuposto, ele afirma, ele dá essas sentenças. Trata-se de um ministro, né, do Supremo, tem tudo a ver a sentença, o julgamento dele. Daí porque, vergando-se talvez a recôndita certeza de que células-tronco embrionárias isoladas não contêm vida no rigoroso sentido biológico e jurídico constitucional da palavra, não condena a requerente, só para entender o que está dizendo aqui, a requerente é a pessoa jurídica que entrou com um pedido de inconstitucionalidade, que quer proibir as pesquisas com célula-tronco, essa requerente aí. Não condena, então essa requerente não condena em nenhum passo de sua atuação na causa, ela não condena a produção necessariamente ilimitada, nem o anunciado e rotineiro sacrifício de embriões excedentes. Isso não é condenado pela pessoa que quer proibir as pesquisas. Nem pleiteia tampouco o que seria o mais conspícuo disparate, de obrigar a conservá-los congelados ad eternum, eternamente, ou de submetê-los despoticamente à implantação sistemática em úteros de mulheres, em prática inconcebível e degradante, que aviltaria a dignidade humana. Nisso guarda coerência. Esse é um parágrafo dele. E o que tem neste parágrafo? Ele está fazendo o quê? Qual é a estratégia dele? A estratégia dele é mais ou menos desqualificar esta requerente. Ele diz, essa requerente não condena, como ele disse aqui, não condena a produção ilimitada. Esta requerente não condena o sacrifício de embriões excedentes, coisa que acontece diariamente nas clínicas de fertilização, como vocês sabem. Nisso guarda coerência. Está alisando, né? Está elogiando, para depois passar rasteira. Ele fala, é coerente, ela não condena, talvez porque não considere isso como vida. Agora, olha o movimento do segundo parágrafo, olha a argumentação, a estratégia argumentativa deste ministro. Mas, atenção para o papel desse mas aqui, né? Ele diz que guarda coerência, é mais ou menos um elogio desta requerente, da pessoa que quer proibir as pesquisas, é coerente, mas ele não pode deixar de insistir na inexplicável contradição. Então, alisou, passou a mão na cabeça, para agora passar rasteira e derrubar a posição desta requerente. Mas não posso deixar de insistir na inexplicável contradição em que se enreda esta atitude, a qual, como signo do antagonismo irracional às pesquisas, condena a destruição das células embrionárias excedentes para fins de desenvolvimento de experiências científicas com propósitos terapêuticos, mas aquece, mas aceita, concorda ao seu inútil sacrifício no descarte final inexorável, como se, em ambos os casos, não houvera aniquilação ilícita da mesma vida pressuposta. Então ele sai daquela posição, daquela afirmação inicial, que é a introdução do parágrafo, dizendo que manter congelado é pior, manter congelado e destruir esse embrião é pior do que fazer pesquisa com ele. Ele diz que a requerente, a pessoa que quer proibir, reconhece isso. Essa pessoa que quer proibir as experiências com célula-tronco não condena esse sacrifício diário e esse congelamento dos embriões nas clínicas. Se não condena uma coisa, não tem que condenar a outra, porque ele faz um paralelo, ele aproxima, ele compara essas duas posições. Ele começou com essa comparação. Ele diz que uma coisa é pior do que a outra, que jogá-los fora sem fazer pesquisa é pior. E se a pessoa aceita que se jogue fora, ela deveria aceitar que se faça pesquisa. Esta é a base da argumentação do voto do César Peluso. César, se eu não me engano, esse é o nome dele, do César Peluso. O curioso é que foi um voto tão longo, tão comprido, para quem acompanhou no STF, não sei se aqui alguém tem paciência de assistir o canal Justiça na TV, a TV Justiça,
O voto dura horas e horas, e ele vai lendo naquele ritmo monótono, né? O tiozinho lá lendo. Os outros ministros começaram a ter a atenção desviada, né? Coisa maçante como essa. E eles perderam o fio da meada, perderam a argumentação. No final, eles não sabiam qual era a posição do Peluso. Isso causou uma confusão enorme no tribunal, houve bate-boca, se vocês derem uma olhada lá na página do STF, eles até noticiam isso, houve um bate-boca porque eles não entenderam o conteúdo do voto do cara. O cara, obviamente, pelos 2 parágrafos que a gente leu aqui, quer liberar as pesquisas sem restrições, essa foi a posição dele. No entanto, como foi uma coisa muito enrolada, e houve pouca atenção por parte dos outros ministros, teve essa confusão. Mas eu espero que aqui com vocês tenham entendido, em primeiro lugar, qual é a tese que deixa transparecer esses 2 parágrafos, qual é a posição deste ministro e, principalmente, mais do que isso, qual é a estratégia argumentativa dele. Qual é a estratégia de defesa da posição dele? A posição dele é de liberar. Por que tem que liberar? Por causa disso daqui que a gente viu neste parágrafo. Se congela diariamente, se destrói diariamente, então, pelo menos que mande esses embriões para pesquisa. Segundo a afirmação dele ali em cima, é menos pior, né? Tão ou mais indigno e repulsivo do que a outra coisa. E como a gente viu no parágrafo anterior... Dá para voltar em cima, por favor? Eu estou tentando, mas... Aqui. Obrigado. E aqui, só para a gente se lembrar, ele fala do status moral, ou seja, esse é mais um aspecto da argumentação dele, dizendo que o blastocisto não tem status, não é considerado juridicamente um ser humano, portanto não deve ser regido pelas leis que nos regem, é mais um material genético que poderia ser descartado como diariamente. Tudo bem? Deu para entender aí, galera? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Eu passo o microfone para Dani. Olá, Dani. Obrigado. E a gente vai almoçar daqui a pouco. Tchau, tchau. Bom, eu quero agradecer a todos os que estão presentes, os que assistiram de maneira online. E quero assim, parabenizar a participação de vocês, que eu acho que quem está aqui presente desde as 9h30, às vezes, porque chegaram cedo, teve gente que chegou bem cedo, e até agora, aproveitando essa questão que o Mustafa falou, não só a informação, mas também a formação, né? Formação e informação juntos é que trará um resultado aí no final do ano para vocês. Então, eu agradeço a todos, eu agradeço a IPTV, o site Virando Bicho, a oportunidade, ao Colégio Liceu novamente por esse espaço maravilhoso, toda a estrutura, a Unisal também, que está aí por trás. Então, obrigado, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.